Olha, é impressionante como o ataque cibernético virou, assim, notícia quase todo dia, né? E a informação hoje, nossa, é o coração de qualquer empresa. Por isso, a gente precisa entender como proteger isso direito. Hoje, vamos mergulhar num tema que é chave para essa proteção: a gestão de vulnerabilidades. A gente deu uma olhada em artigos técnicos, blogs de especialistas, estudos, para tentar entender por que isso é tão crítico. Sem dúvida. E é bom a gente já alinhar aqui, né? Gestão de vulnerabilidades não é um projeto que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo de cibersegurança, claro. Basicamente é identificar, avaliar, tratar e ficar de olho, monitorar mesmo as fraquezas nos sistemas, nas redes, aplicações, o tempo todo. O objetivo principal é diminuir a chance de um ataque dar certo, sabe? E evitar que dados vazem. E os riscos? São gigantescos pelo que a gente viu. O custo médio de uma violação de dados, olha, já passa dos 4 milhões de dólares. É muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa com isso aqui no Brasil, né? E tem mais. Uma falha crítica, às vezes, é explorada em menos de 24 horas. É muito rápido. Fora a parte legal, né? Tem a nossa LGPD, tem a GDPR lá na Europa, leis sérias com multas pesadas para quem não cuida dos dados. Mas assim, tem uma luz no fim do túnel. Fontes como o relatório da Verizon, o DBI, mostram que se a empresa é rápida para corrigir as falhas, para aplicar os patches, o risco de um ataque bem-sucedido cai tipo 85%. É bastante coisa. E como é um ciclo, ele tem etapas, né? Fases bem definidas. Tudo começa com a descoberta ou identificação, como preferir. O que é isso? É mapear tudo que a empresa tem de digital. Servidor, computador, celular, aplicação na nuvem, tudo mesmo. E aí usar scans, varreduras automáticas, sabe? E periódicas, para achar as falhas conhecidas, aquelas CVEs que têm o código único, e também as novas, as que estão surgindo. As ferramentas aqui são essenciais para conseguir fazer isso em escala. Ok, então a ferramenta vai lá e acha um monte de coisa, um monte de falha. Mas imagino que a equipe de segurança não consegue sair corrigindo tudo de uma vez, né? Como é que se decide o que fazer primeiro, para não parar tudo? Primeiro a gente tem que entender o que é, qual a exposição e qual o impacto daquilo, podendo envolver até a decisão de não atuar se o risco for baixo. No caso do impacto ser grande, a empresa deve priorizar o plano de correção, e aqui os frameworks como OASP ou MITRE ajudam. Pensando na estrutura OASP, o top 10 vulneráveis, eles têm uma visão geral do que é que a empresa deve olhar urgente. E para MITRE? Ele faz o quê? O MITRE ele é um catálogo dos cenários de ataques diferentes para explorar. Aí o time começa e planeja para todas as consequências de acordo com o objetivo do hacker. Isso tira o peso da área de prevenir e considera como cenário desejado o controle pós-ataque. E por último temos o CAN, que é um consenso de práticas que grandes empresas usam justamente para ter essa maturidade. Enfim, é um caminho organizado para trabalhar em cima de itens de essenciais de pesquisa, verificação e o quanto tudo impacta. Ok, então a ferramenta vai lá e acha um monte de coisa, um monte de falha. Mas imagino que a equipe de segurança não consegue sair corrigindo tudo de uma vez, né? Como é que se decide o que fazer primeiro, para não parar tudo? Essa é a sacada da segunda fase. Avaliação e priorização. Nem toda vulnerabilidade tem o mesmo peso, entende? A gente usa métricas tipo o CVSS, que dá uma nota de 0 a 10 para a gravidade técnica da falha. Mas isso é só o começo. O mais importante é olhar o contexto do negócio. Pensa assim, uma falha com nota média no servidor de banco de dados crítico pode ser muito mais urgente que uma falha de nota alta numa máquina de teste isolada, concorda? Ah, sim. Total. Os recursos são limitados, né? Tempo, gente. Então tem que priorizar com base no risco real para a empresa. Entendi. Então a conversa entre segurança e o pessoal do negócio é fundamental aí. Beleza, priorizou. Aí vem a parte de agir. A remediação ou mitigação. Isso mesmo. O ideal, claro, é a remediação. Aplicar a correção, o patch. E rápido, dentro das janelas de manutenção que a empresa já tem. Mas, e quando não tem correção ainda?
Aqueles casos de zero day, falhas novinhas que ninguém sabe como resolver direito. O que se faz? Aí entra a mitigação. São, digamos, soluções temporárias. A gente pode, por exemplo, restringir quem acessa aquele sistema vulnerável, ou desligar um serviço específico dele, ou configurar o firewall para tentar bloquear um ataque. É uma forma de conter o problema enquanto a solução definitiva não vem. Certo. E o ciclo continua, não para por aí. Tem a fase de monitoramento e revisão. Fundamental. Aplicou a correção? Ótimo. E agora? Agora a gente tem que checar se funcionou de verdade e se continua funcionando. Isso envolve fazer novas varreduras, olhar os logs, gerar relatório para o chefe, fazer auditoria de vez em quando. Segurança é isso, né? Ficar de olho o tempo todo, ajustar as regras se precisar. E falando em verificar, tem um estudo brasileiro interessante, publicado no Cielo. Ele trouxe um ponto curioso. Empresas que têm processos de segurança mais maduros, mais organizados, elas acabam identificando mais vulnerabilidades. Pode parecer meio estranho no começo, né? Mas não quer dizer que elas são menos seguras. Pelo contrário, é um sinal bom. Mostra que elas conseguem enxergar melhor os problemas. É como fazer um check-up médico completo, em vez de ignorar os sintomas, sabe? Perfeito. É exatamente isso. E reforça que gestão de vulnerabilidades não é só coisa de TI, é estratégia. Os benefícios vão além de só evitar ataque. Reduz risco operacional, economiza dinheiro porque evita remediação de emergência, evita multa, fortalece a imagem da empresa, a reputação e até cria um ambiente mais seguro para poder inovar depois. A maturidade nisso é uma escadinha, sabe? Como naqueles modelos tipo CMMI. Você começa reagindo aos problemas e vai evoluindo para ser proativo, otimizado. Então, no fim das contas, estar preparado é o que importa. Uma gestão de vulnerabilidades que funciona mesmo depende de ter processos claros, usar bem as ferramentas, e aqui a automação é chave, né? E claro, ter gente consciente treinada. Não é só tecnologia, é criar uma cultura de segurança na empresa toda. Exatamente. E fica aqui uma reflexão, né? A infraestrutura de TI está cada vez mais complexa, mais distribuída. Pensa em nuvem, trabalho remoto, agora essa coisa de internet das coisas, conectando tudo, geladeira, carro. Como é que as empresas podem garantir que esses processos de gestão de vulnerabilidades acompanhem essa evolução toda? Como manter a visão completa de tudo isso e, principalmente, como se antecipar aos atacantes que também não param de inventar moda? Fica a pergunta.